Celebramos com alegria nesta noite, chamada Noite Santa, a Páscoa do Senhor, que inicia com esta grande celebração na nossa liturgia chamada de Vigília Pascal. Vemos por esse relato do Evangelho que é o amanhecer do dia seguinte, o terceiro. Primeiro se completou o sábado. Estamos aqui naquilo que é promessa do Antigo Testamento, promessa que Jesus anunciara nos prenúncios de sua morte e ressurreição: no terceiro dia ressuscitarei. Cumpriu-se a sexta-feira no silêncio da morte do Senhor. Cumpriu-se o sábado todo no silêncio da morte do Senhor. Naquele amanhecer, o primeiro dia da semana, as mulheres foram ao túmulo para levar perfumes e colocar no corpo de Jesus. E depararam com a grande surpresa: a pedra estava removida, o Senhor ali não estava e um anjo as assegurou. Ele ressuscitou. É o que celebramos de forma antecipada neste anoitecer, este ano ainda um pouco mais cedo, devido à realidade da pandemia, que nos pede que terminemos essa celebração até às 20 horas, para encerrarmos os nossos expedientes. Mas estamos aqui como se estivesse naquela madrugada, naquele amanhecer, quando as mulheres foram ao túmulo e se alegraram com a ressurreição do Senhor. A igreja, para nos dar os meios e nos ajudar a viver intensamente esse acontecimento da ressurreição do Senhor, nos contempla com leituras bíblicas, com as orações, com cantos, com salmos, e temos o grande símbolo da vivência pascal. Aqui diante de nós, esta grande vela chamada Círio Pascal. Hoje nós iniciamos essa vigília, após dar a bênção do fogo novo, após proclamar a luz de Cristo e colocar aqui entronizado o Círio Pascal, nós cantamos o grande hino da igreja, que é um diálogo com esta vela, vendo nela o ressuscitado. Não sei se prestaram atenção naquele belíssimo texto que foi cantado iniciando a celebração, chamado Exultate. Nele é um diálogo que se dá com esta vela, dizendo do pecado de Adão que trouxe a morte e dizendo de Cristo que com a sua ressurreição trouxe a vida. E nos fez visitar desde a criação, conforme estão as leituras do Antigo Testamento. Primeiro visitamos a criação, a primeira criação, antes do homem incorrer no pecado. Ali, naquela situação que Deus quisera para o homem no paraíso, no jardim. Ainda o homem não está ferido do pecado. É a criação de Deus com toda a sua beleza e integridade. Visitamos esta página da Bíblia, para depois termos consciência que o homem incorrera no pecado, para ser recriado na ressurreição de Cristo, para a nova criação. Então Cristo realiza a nova criação agora do homem redimido. Depois a leitura nos levou a visitar a fé de Abraão, o que sustenta a igreja na sua comunhão com Deus, a fé. Visitamos a fé de Abraão, e nesta fé de Abraão, que colocou plena confiança em Deus, a ponto de demonstrar a Deus que seria capaz de sacrificar o filho único, Isaque, tão esperado, que o tivera na velhice. Mas Deus dispensou o sacrifício de Abraão. Mais tarde não dispensou o sacrifício de seu filho. Mas vendo a fé de Abraão, dispensou o sacrifício de Isaque. Para nos chamar à fé verdadeira e manifestar e revelar por nós o seu amor,
não poupou o seu filho da morte. E ainda prometer a Abraão que ele teria uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Que a oração da igreja após esse texto diz: com a ressurreição de Cristo, quando os apóstolos foram enviados pelo Espírito Santo a anunciar o Evangelho a todos os povos, aí todos os povos se tornam descendência de Abraão, tão numerosa quanto a estrela do céu. Segue a leitura do Êxodo, a primeira Páscoa, a primeira saída, a saída da escravidão do Egito. O povo ali estivera cativo, vivera os piores dias. E Deus, vendo o sofrimento do seu povo, a casa de Israel, põe Moisés e Arão à frente desse povo para os libertar. E começa a saída. E aqui voltamos à luz do Sírio. Saudamos essa luz como, nesta noite, coluna luminosa. Lembrando lá no Êxodo, na primeira Páscoa, primeira saída, libertação, passar da escravidão para a liberdade. Como o cristão é chamado a sair da escravidão do pecado para a liberdade dos filhos de Deus. E esta coluna luminosa, superior àquela coluna que foi dando proteção à casa de Israel até chegar à travessia do Mar Vermelho. Para os egípcios que vinham atrás, aquela nuvem era tenebrosa. Para a casa de Israel que estava à frente, ela iluminava seus caminhos. E o que nos falou o hino que proclamamos a Páscoa? Ele é coluna luminosa que nos leva ao céu. Moisés levou a casa de Israel da escravidão do Egito à terra prometida. Cristo nos tira da servidão do pecado, nos dá a liberdade de filhos de Deus e quer nos conduzir ao Pai. Ele é essa coluna luminosa que reluz para nós. De maneira muito bonita, no diálogo com esta vela, que é o anúncio pascal maior desta noite, há um momento em que diz dessa luz, dizendo: sua chama se mistura ao brilho das estrelas. Então hoje nós olhamos para no círio pascal aceso, a luz de Cristo ressuscitado. Essa luz que mistura com a luz das estrelas. E depois o texto diz: mesmo que venha no amanhecer o sol, ela continua a cintilar. Ela não dá lugar nem ao sol que virá depois no correr do dia. É a luz inextinguível de Cristo ressuscitado. Quer seja noite, quer seja dia, ela permanece acesa. E ela é a luz que nos guia para o céu. É Jesus ressuscitado, o bom pastor, que veio ao nosso encontro e nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não anda nas trevas, mas terá a luz da vida. Qual que é a luz da vida para nós? Fazer a travessia da vida terrena, guiados por Cristo, pelo seu Evangelho, pelo seu ensinamento, amparados na sua graça, até entrarmos no céu, onde Ele está à direita do Pai. Hoje nós celebramos a ressurreição de Jesus, olhando para o alto, olhando para as coisas do alto, olhando para Cristo ressuscitado junto do Pai, desejando as coisas do alto, desapegando e desprendendo das coisas da terra. O cristão não pode pôr a razão da sua vida nas coisas terrenas. Ele está entre as coisas que passam, buscando abraçar as que não passam. Nós, cristãos, não podemos pôr a razão no sentido da nossa vida em possuir os bens terrenos, porque já fomos libertados. O Senhor já nos tirou dessa escravidão. Estamos entre as coisas que passam, servindo delas naquilo que precisamos, não nos deixando dominar por elas, porque o nosso lugar e o que buscamos
É Cristo que está à direita do Pai. É na direção dele que olhamos, é na direção dele que aponta a nossa vida. Por isso, após terminar as leituras do Antigo Testamento, vem a primeira epístola. Se morresses com Cristo, Ele já pregou por nós, né? O nosso pecado foi pregado na cruz com Cristo. Na cruz de Cristo, morremos, o homem velho morreu, o homem do pecado morreu, para não mais servirmos o pecado. Eu não posso dizer, eu sou um bom cristão, mas vivo servindo o pecado. Eu sou um bom cristão, mas me acostumei com o pecado. O cristão nunca pode acostumar com o pecado. O nosso pecado, diz a segunda leitura de hoje, foi pregado com Cristo na cruz. O homem velho foi pregado com Cristo na cruz, para não mais servirmos o pecado, porque Cristo por nós já derrotou o pecado e a morte. Não podemos mais viver a servidão do pecado. Ele já quebrou os agrilhões do pecado. Já não temos mais esta amarra que nos segura. E quero partilhar um belíssimo texto da espiritualidade da igreja, que nos veio hoje no ofício da leitura, bem ao amanhecer, dando um sentido belíssimo. É uma poesia orante. Aquele autor daquele texto espiritual, nesse silêncio do sábado que caminha para o domingo da ressurreição, ele desenvolveu uma poesia espiritual sobre a descida de Cristo entre os mortos. Mas é um texto riquíssimo. Diz que Cristo desce à mansão dos mortos com a cruz vitoriosa e vai em primeiro lugar ao encontro de Adão, que lá está, porque o pecado o levara para a mansão dos mortos. E Cristo aproxima de Adão, Adão se surpreende e diz: eis entre nós o meu Senhor. E o Cristo, vendo Adão na mansão dos mortos, diz a ele: e com o teu espírito, eu vim aqui para te buscar. E começa um belíssimo diálogo. Aí ele diz a Adão: por tua causa, eu que sou o teu Deus, fiz-te o teu filho. Fiz por ti e por toda a sua descendência. É Cristo no mistério da encarnação. O Filho de Deus se fez filho de Adão, para tirar Adão da mansão dos mortos e tirar toda a descendência de Adão, para nos tirar da mansão dos mortos, porque nós somos da descendência de Adão. E aí começa esse diálogo tão rico e bonito. Cristo, com a cruz vitoriosa, diz: levanta-te, tu que fostes feito à minha imagem e à minha semelhança. É quando o homem, Cristo, ao vencer o pecado e a morte, resgata a dignidade verdadeira do homem, de imagem e semelhança de Deus, agora não segundo a primeira criação, mas em Cristo ressuscitado. E Cristo começa a mostrar a Adão tudo o que ele padeceu para tirá-lo da mansão dos mortos. Desde as cusparadas no seu rosto, desde a sua coroação de espinhos, das bofetadas, de todas as suas feridas, das marcas dos cravos, e vai partilhando com Adão, até dizer a Adão: no paraíso tu dormistes, estirastes do seu sono a mulher, e dali decorreu a primeira criação. Do meu sono na cruz, Adão, nasce a criação redimida e você renasce. Enquanto eu dormia na cruz, você renascia. E aí olha para a mansão dos mortos fechada e vem um grande chamado: levantai-vos, saí, vinde para a luz. E aí está o belíssimo hino
dizendo que Jesus, com a sua ressurreição, chamou todos que estavam na mansão dos mortos à vida e nos chama também à vida plena nele, pela sua ressurreição. É isso que as mulheres se alegraram, encontrando o Senhor ressuscitado naquele primeiro dia da semana. Deixemos que esse anúncio perpasse o mais íntimo do nosso ser, se torne não só uma alegria exterior, mas muito mais uma alegria interior dentro de nós, uma alegria que só pode vir da fé, uma alegria que só pode vir do Cristo que habita em nós. E voltamos naquele texto de profeta Ezequiel: derramarei sobre vós uma água viva. Cristo já derramou essa água viva. Vou tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Cristo já fez isso. Veio nos ensinar a ser mais amorosos. Porei em vós um espírito novo. Cristo já pôs, já nos deu o Espírito Santo, para que observeis os meus mandamentos. E pelo Espírito Santo ele pôs a lei do amor em nosso coração. É a maior lei que o cristão é chamado a praticar. Assim seja.